Fala, fiel. Já chega mais porque a semana começa daquele jeito, com clima de expectativa, ansiedade e aquele frio na barriga que sempre aparece quando o majestoso se aproxima. O Corinthians volta a campo na quinta-feira, na Neoquímica Arena, e o torcedor já está naquela mistura de esperança com cobrança, porque depois de 2 derrotas seguidas, o time precisa reagir. Ainda mais jogando em casa e contra um rival direto na luta por espaço na parte de cima da tabela. O São Paulo vem cheio de problemas, um monte de jogador no departamento médico, mas mesmo assim é clássico, e clássico nunca chega fácil. Só que, dessa vez, pelo menos uma boa notícia aparece no horizonte. Porque 2 nomes importantes voltaram aos treinos e já deixam a comissão técnica mais tranquila. Vitinho e André Luiz estão de volta, e isso muda bastante coisa dentro do elenco. O Vitinho praticamente surpreendeu todo mundo voltando antes do esperado, depois de uma artroscopia no joelho. Uma recuperação rápida, forte, dedicada. E agora ele já está liberado para entrar na lista de relacionados. É uma peça que ajuda na intensidade, no toque de bola, na movimentação, e num jogo grande como esse, todo reforço vira detalhe que pode definir o ritmo da partida. Do outro lado, o André Luiz finalmente deixou para trás a entorse no tornozelo que tirou ele de ação por várias semanas. Foi uma lesão chata, que poderia ter sido pior, mas que irou longe o suficiente para quebrar o ritmo dele. E é uma pena, porque o garoto vinha entrando muito bem nas partidas. Tinha feito gol contra o Mirassol e começava a ganhar mais moral. Agora que está recuperado, a tendência é ele voltar a ser uma opção real no banco. Alguém que pode mudar jogo se entrar no segundo tempo com o adversário mais desgastado. Por outro lado, algumas situações preocupam. O volante Maicon virou dúvida. Ele sentiu uma tendinite no joelho e não participou dos treinamentos de sexta e sábado. Muita gente pega no pé dele, mas a verdade é que ele virou peça importante na engrenagem. Costuma ser usado numa função mais dinâmica e, mesmo sem unanimidade, é um jogador muito utilizado. Se ele não treinar nesta segunda-feira, a chance de ficar fora do majestoso cresce bastante. A informação inicial é de que não é nada grave, talvez só precaução. Mas, lesionado na semana do clássico, vira sempre motivo de alarme. A torcida vai acompanhar de perto cada atualização, porque a ausência dele muda completamente a estrutura do meio de campo. Enquanto isso, 2 jogadores praticamente estão descartados. Ranielli e Hugo Souza seguem fora das atividades e não devem aparecer entre os disponíveis para quinta-feira. O Ranielli ainda lida com um incômodo no adutor, enquanto o Hugo sofreu uma pancada que acabou evoluindo para uma lesão muscular, deixando ele fora das últimas partidas. Como não vem treinando, é muito improvável que estejam em condições. A comissão técnica prefere não arriscar, porque colocar alguém sem ritmo ou recuperado pela metade num clássico pode custar caro. E no meio desse cenário de lesões, retornos e dúvidas, surge uma história que movimentou bastante os bastidores: a possível saída de Félix Torres. O defensor está com a seleção equatoriana na data FIFA e segue sem entrar em campo pelo Corinthians desde o final de agosto. Já são quase 3 meses sem atuar pelo clube, seja como zagueiro, seja improvisado na lateral. A situação dele virou um símbolo de como a temporada foi cheia de altos e baixos, porque o investimento nele não foi pequeno. E o clube ainda precisa lidar com o bloqueio de transferências por causa da dívida com o Santos Laguna. E é justamente por isso que a possibilidade de receber uma oferta mexeu tanto com os bastidores. O mercado espanhol demonstrou interesse.
especialmente clubes que costumam buscar jogadores sul-americanos que possam se adaptar e crescer por lá. Nada concreto ainda, mas a chance existe e faz sentido. Ele não conseguiu se firmar no Corinthians, acumulou erros, perdeu espaço e não oferece retorno técnico. Mas, no cenário internacional, especialmente pensando em seleção e Copa do Mundo, o nome dele ainda tem peso. Ele segue convocado, sempre presente no Equador, e isso chama a atenção de clubes que procuram zagueiros fortes, fisicamente, altos e com alguma experiência internacional. Se a proposta chegar, o Corinthians não deve dificultar a negociação. É uma oportunidade de aliviar folha salarial, recuperar parte do valor investido e, principalmente, resolver de uma vez essa pendência que impede o clube de registrar contratações. Mesmo que a venda não pague tudo, já ajuda muito. Para a diretoria, seria melhor algo razoável agora do que continuar segurando um jogador que não é utilizado, não entrega dentro de campo e virou um símbolo do problema financeiro criado pela gestão passada. Enquanto isso, e dentro do elenco, outra novela segue chamando atenção: o futuro de Yuri Alberto. A relação entre o atacante e o clube passou por momentos delicados desde o meio do ano, quando chegou uma proposta alta do futebol europeu. A oferta foi recusada e isso deixou o jogador chateado. Muita gente lá dentro percebeu mudança no comportamento dele depois disso. Ele queria ir, estava animado com a possibilidade, e quando o Corinthians optou por não negociar, ficou aquele clima estranho. Para tentar acalmar a situação, a diretoria resolveu renovar o contrato dele, mesmo sem necessidade imediata. A intenção foi segurar o jogador, mostrar valorização. Só que, na prática, isso significou aumentar salário e esticar vínculo. E hoje muita gente vê essa renovação como um movimento precipitado. O tempo passou e a história parece prestes a reaquecer. Fontes internas indicam que, se a Roma voltar com uma nova proposta no final do ano, o Corinthians deve aceitar. A própria diretoria teria sinalizado isso ao jogador como uma forma de compensar a frustração da janela anterior. O atacante, por sua vez, parece aberto à saída, talvez até torcendo para que a negociação aconteça. Para ele, a chance de jogar na Europa é vista como evolução natural na carreira. Para o clube, mesmo que não dê para recuperar tudo o que foi investido naquela operação maluca que envolveu vários jogadores entrando na troca, pelo menos é uma maneira de trazer dinheiro para aliviar a situação financeira. E falando em valores, a previsão é de que uma oferta chegue no máximo perto dos 30 milhões de euros. O Corinthians ficaria com metade desse montante e ainda teria que repassar uma parte para intermediários. Mesmo assim, considerando o momento financeiro, seria um respiro importante. A verdade é que o clube precisa de receita e precisa organizar a casa. Perder Yuri Alberto pode ser duro esportivamente, mas talvez inevitável no cenário atual. A semana promete ser agitada. Tem clássico se aproximando, tem retorno importante, tem incerteza no meio de campo. E ainda um mercado prestes a esquentar com nomes que movimentam o ambiente interno. O torcedor imagina como o time deve entrar em campo, se as peças vão encaixar, se os problemas vão virar solução. Tudo isso enquanto a diretoria se prepara para decisões que podem mudar o rumo da temporada e influenciar a montagem do elenco para o ano que vem. E enquanto o clima do majestoso já toma conta da torcida, o Corinthians trabalha nos bastidores para tentar chegar no clássico com um mínimo de estabilidade. A equipe vem de 2 derrotas seguidas e isso pesa não só na tabela, mas no ambiente. O torcedor sente, a comissão técnica sente e os jogadores também. Por isso, cada notícia de retorno,
Cada atualização do departamento médico e cada movimentação de bastidor acaba impactando diretamente na confiança para a partida de quinta-feira. A Neoquímica Arena sempre vira um caldeirão nesse tipo de duelo, e a esperança é que essa energia da arquibancada empurre o time para uma atuação firme, mesmo com tantos cenários ainda indefinidos. O São Paulo também não vive um momento dos mais tranquilos. Está cheio de desfalques. Luta para garantir vaga na fase preliminar da Libertadores e chega para o Clássico tentando evitar um tropeço que pode custar caro. Mas isso não deve enganar ninguém, porque Clássico não segue lógica. Independentemente do contexto, sempre aparece aquele jogador que resolve, aquele detalhe que pesa, ou até um erro que muda completamente o rumo da partida. O Corinthians sabe disso e tenta ao menos chegar com força mental suficiente para encarar o jogo de igual para igual, mesmo precisando reagir depois de atuações ruins. O foco principal da comissão técnica nesta semana é ajustar o meio de campo. Justamente porque Maicon virou dúvida e essa ausência muda o funcionamento do setor. Ele pode não ser unanimidade na torcida, mas cumpre funções específicas que outros jogadores ainda não conseguem entregar com regularidade. Se ele ficar fora, a equipe precisa de uma dinâmica diferente, alguém que consiga fechar espaço, dar ritmo à circulação de bola e ajudar na marcação. Isso tudo, às vésperas de um clássico, aumenta a pressão em cima de quem pode substituir, porque qualquer alteração no setor deixa o time mais vulnerável. O treinador sabe que não pode errar na escolha. Já os retornos de Vitinho e André Luiz podem dar mais profundidade ao time, principalmente quando o assunto é alternativas no segundo tempo. Um clássico costuma ser decidido nos detalhes, e ter peças que entram com intensidade pode fazer diferença. O Vitinho tem mobilidade, aproximação rápida, passe curto eficiente. O André Luiz já mostrou capacidade de infiltrar, de quebrar linha, de aparecer como elemento surpresa e de dar mais vida ao ataque quando o jogo está travado. É exatamente o tipo de jogador que muda cenário quando o adversário começa a baixar as linhas para proteger o resultado. Enquanto o time tenta se ajustar, nos bastidores a questão de Félix Torres segue chamando atenção. Ele está afastado há muito tempo, e isso por si só já cria uma sensação de fim de ciclo. O torcedor percebe quando um jogador não está mais nos planos, e no caso dele, essa impressão ficou ainda mais forte por causa do problema com o transfer ban. A dívida precisa ser paga para liberar novas contratações, e vender um jogador que hoje não participa do elenco acaba sendo quase obrigatório. A possibilidade de clubes espanhóis mostra que ainda existe mercado para ele, principalmente pela força física e pela presença constante na seleção equatoriana. E com uma Copa do Mundo à vista, o interesse pode crescer. Se a negociação realmente avançar, o Corinthians ganha mais margem para se reorganizar. O problema é que o clube também precisa resolver rapidamente a situação de Yuri Alberto, porque essa novela também tomou proporções que afetam o ambiente. O fato dele ter ficado insatisfeito quando a primeira proposta foi recusada demonstra como a relação ficou sensível. Jogador de ataque precisa estar leve, precisa estar confiante, precisa estar com a cabeça limpa. Quando o clima pesa, isso sempre reflete em campo. O comportamento dele mudou, muita gente lá dentro percebeu. E mesmo tentando contornar a situação com renovação, o desgaste continuou. A possível nova proposta da Roma promete mexer com tudo novamente. Não é segredo para ninguém que Yuri deseja essa oportunidade, e quando o jogador tem esse desejo tão claro, segurar por muito tempo vira uma batalha perdida.
A diretoria parece entender isso e, se o valor estiver dentro de um padrão razoável, deve aceitar. Se chegar perto dos 30 milhões de euros, já melhora bastante o caixa, mesmo que metade fique com o clube. A situação financeira é delicada e perder um atacante titular sempre é complicado. Mas pode ser o tipo de venda que organiza a casa e abre espaço para reposições mais equilibradas. Só que tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo em que o Corinthians precisa manter o foco no presente. O clássico pode servir como divisor de águas. Uma vitória retoma a moral, afasta um pouco a pressão e cria um ambiente mais calmo para lidar com essas questões de mercado. Uma derrota, por outro lado, aumenta a tensão, deixa o clima pesado e obriga a diretoria a acelerar decisões. Por isso, a preparação da equipe nesta semana será fundamental. É momento de unir o grupo, fechar ambiente e trabalhar para que as peças funcionem juntas. As dúvidas precisam virar soluções e os retornos precisam oferecer mais do que presença física, precisam entregar impacto real. A torcida, como sempre, será determinante. Mesmo com desconfiança, mesmo com bronca pelas últimas partidas, o estádio deve estar cheio, fazendo barulho e empurrando o time. A relação entre arquibancada e grupo sempre pesa, e neste momento pesa mais ainda. Os jogadores sabem que precisam apresentar entrega, intensidade e postura, e isso é algo que o torcedor cobra mesmo quando o desempenho técnico não é dos melhores. O majestoso não aceita corpo mole. É jogo para competir, ganhar dividida, respirar fundo, brigar pela bola como se fosse a última. É isso que o torcedor quer ver. No meio de tudo isso, o Corinthians tenta encontrar um caminho para terminar o ano minimamente estável. A temporada foi marcada por altos e baixos, trocas, lesões, crises, dúvidas e debates internos. Agora, com a reta final chegando, o clube precisa estabelecer um norte. Decidir quem faz parte do futuro e quem está cumprindo seus últimos capítulos com a camisa alvinegra. Vender, reorganizar a folha salarial, encerrar ciclos e abrir caminho para a reconstrução são passos inevitáveis. Mas, até lá, o foco permanece no campo, porque o majestoso não espera ninguém. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. A torcida do Palmeiras foi pega de surpresa por um burburinho que tomou conta dos bastidores do futebol nacional. Nos corredores da academia de futebol, o assunto é apenas um: a possível saída de Rafael Veiga para o arquirrival Corinthians. Nada confirmado oficialmente, nada anunciado. Mas o rumor ganhou força depois de um comentário inesperado da presidente Leila Pereira, que teria dito a pessoas próximas: que seja feliz no Corinthians. A frase ecoou como um trovão entre funcionários, conselheiros e até jogadores. Alguns tratam como desabafo, outros como uma pista de que as negociações, mesmo que sigilosas, já estariam em um estágio avançado. Ninguém confirma, ninguém desmente, e justamente por isso, o clima está ainda mais tenso. A ideia de ver Veiga, um dos principais nomes do clube nos últimos anos, vestindo a camisa do rival, mexe com o emocional de qualquer palmeirense. Nos arredores do Allianz, a informação corre de boca em boca, sempre com a mesma pergunta: será que é verdade? Pessoas ligadas ao atleta garantem que Veiga vive um momento de reflexão na carreira e avalia novos desafios. Já no clube, há quem interprete o suposto comentário de Leila como uma mistura de frustração e pragmatismo. Como se a presidente estivesse admitindo que a permanência do meia não depende mais apenas de vontade, mas de circunstâncias que escapam ao controle da diretoria.
Enquanto isso, no ambiente corintiano, não faltam sorrisos discretos e portas entreabertas. Nada público, claro, mas o rumor já circula entre conselheiros, que tratam a possibilidade como uma oportunidade rara de impacto imediato no elenco e, sobretudo, no moral do rival. O fato é que, por enquanto, tudo vive na fronteira nebulosa entre verdade e especulação. Há quem jure ter ouvido, há quem jure que não passa de fofoca inflada para desestabilizar. Mas em um cenário onde uma frase dita fora do microfone pode incendiar uma rivalidade inteira, a simples ideia de Rafael Veiga no Corinthians já é suficiente para fazer o futebol paulista ferver. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!